Você já passou horas rolando no celular ou tentando escolher um filme para assistir e no final não assistiu nada? Já ficou paralisado diante de uma decisão que parecia simples, mas que de alguma forma se transformou em um labirinto mental, sem saída? Talvez você tenha se perguntado por que algo tão básico quanto escolher um caminho se tornou tão complicado na vida moderna. A verdade é que não é falta de opções que nos paralisa. É o excesso de ruído mental que nos cerca. Vivemos bombardeados por informações, opiniões, possibilidades infinitas. E no meio de todo esse caos, perdemos algo fundamental: a clareza. E quando não há clareza, não há decisão real. Só confusão disfarçada de análise. Hoje você vai descobrir como os antigos estoicos enxergavam essa guerra mental que travamos diariamente e, mais importante ainda, como eles desenvolveram ferramentas práticas para cortar através da névoa da indecisão e recuperar a nitidez necessária para viver com propósito e firmeza. Prepare-se para aprender princípios que poderão transformar a forma como você enxerga suas escolhas e sua capacidade de agir no mundo. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Vivemos em uma época paradoxal. Nunca tivemos tantas opções disponíveis. Nunca foi tão fácil acessar informações. E, ao mesmo tempo, nunca fomos tão ansiosos e indecisos. Parece que quanto mais caminhos se abrem diante de nós, mais difícil fica escolher apenas um. É como se estivéssemos presos em uma biblioteca infinita, onde cada livro promete conter a resposta que procuramos, mas acabamos saindo de lá de mãos vazias. E aqui está o primeiro grande ensinamento estoico. Liberdade não é ter infinitas opções, mas ter clareza sobre o que realmente importa. Os filósofos estoicos da Roma Antiga entendiam algo que nossa sociedade moderna esqueceu. Eles percebiam que a verdadeira liberdade não vem da multiplicidade de escolhas, mas da capacidade de enxergar com nitidez através do caos. O estoicismo nos ensina que, sem clareza sobre nossos valores, nossos objetivos e nossa natureza, qualquer caminho se torna uma armadilha. É como tentar navegar em meio a uma tempestade sem bússola. Você pode estar se movendo constantemente, mas não está indo a lugar nenhum. Imagine um rio cristalino versus um rio com água turva. No primeiro, você consegue ver exatamente onde está pisando. Pode evitar as pedras e escolher o melhor caminho. No segundo, cada passo é um risco e você avança às cegas, tropeçando constantemente. A mente humana funciona da mesma forma. Quando há clareza, as decisões fluem naturalmente. Quando há confusão, até as escolhas mais simples se tornam obstáculos intransponíveis. Vamos explorar como desenvolver essa clareza estoica e transformar a forma como você toma decisões em sua vida. Para entender a solução estoica, primeiro precisamos reconhecer o inimigo que enfrentamos. A mente confusa é como um exército sem general. Ela possui toda a força necessária para a vitória, mas não consegue coordenar seus esforços. Em vez de avançar com determinação, ela se dispersa em 1000 direções diferentes, desperdiçando energia e criando mais caos do que progresso. Quantas vezes você já se pegou analisando uma situação até a exaustão, criando cenários mentais infinitos, pesando prós e contras que se multiplicam como células cancerígenas? Essa é a armadilha da mente desordenada. Ela confunde movimento com progresso, confunde pensamento com sabedoria. Os estoicos identificaram esse padrão destrutivo há mais de 2000 anos. Eles perceberam que a falta de clareza mental não é apenas um inconveniente, é um sabotador interno que nos mantém presos em círculos viciosos. Quando não sabemos exatamente o que queremos,
ou quem somos, ficamos à mercê de cada opinião que ouvimos, de cada nova informação que recebemos. O indivíduo sem clareza mental não é livre, é escravo das circunstâncias e das próprias emoções. Pense em como isso se manifesta na vida prática. Você quer mudar de carreira, mas fica meses analisando todas as possibilidades, lendo sobre cada área, conversando com dezenas de pessoas e, no final, continua no mesmo lugar. Você quer melhorar um relacionamento, mas fica remoendo cada conversa, cada gesto, cada palavra não dita, sem nunca tomar uma atitude concreta. Essa paralisia mental é resultado direto da falta de clareza sobre nossos valores fundamentais. Quando não sabemos o que realmente importa para nós, qualquer escolha parece monumental. Qualquer decisão carrega o peso de definir toda a nossa existência. É como um soldado que entra em batalha com a visão embaçada. Ele não consegue distinguir aliados de inimigos, não sabe onde estão os obstáculos e acaba atirando para todos os lados, inclusive contra si mesmo. A confusão mental nos transforma em nossos próprios adversários. Os estoicos entendiam que essa condição não é natural nem inevitável. Ela é resultado de uma mente que não foi treinada para a clareza, que não aprendeu a separar o essencial do acessório, o controlável do incontrolável. Mas como os estoicos cultivavam essa clareza mental que parece tão distante de nós hoje? A resposta pode surpreender você. Eles não esperavam que a clareza aparecesse naturalmente como um presente dos deuses. Eles a tratavam como um músculo que precisava ser exercitado diariamente. Para os estoicos, a clareza mental era uma disciplina, não um acidente. Eles desenvolveram 3 ferramentas fundamentais que qualquer pessoa pode aplicar hoje. A primeira é o diálogo interno racional. Isso significa aprender a questionar nossos próprios pensamentos, separando fatos de opiniões, realidade de interpretação. Quando você sente raiva de alguém, por exemplo, o estoico não aceita essa emoção como verdade absoluta. Ele pergunta: essa pessoa realmente me fez mal? Ou eu estou interpretando suas ações através do filtro do meu ego ferido? A segunda ferramenta é a visualização negativa. Parece contraditório, mas os estoicos regularmente imaginavam cenários difíceis, não para se torturar, mas para se preparar mentalmente. Eles antecipavam obstáculos com lucidez, removendo o elemento surpresa que frequentemente nos paralisa. Quando você já visualizou como reagiria a uma possível rejeição, por exemplo, a decisão de tomar a iniciativa se torna mais clara. A terceira ferramenta é talvez a mais poderosa: o autodistanciamento. Os estoicos praticavam o exercício de observar a si mesmos como se fossem uma terceira pessoa. Essa perspectiva externa remove a carga emocional excessiva que frequentemente nubla nosso julgamento. Quando você consegue ver sua situação com o mesmo distanciamento que usaria para aconselhar um amigo, as soluções se tornam mais óbvias. Pense na diferença entre estar perdido dentro de um labirinto e observar o mesmo labirinto de uma torre alta. Lá de cima, o caminho de saída é evidente. A clareza estoica é essa torre mental que nos permite enxergar nossos problemas de uma perspectiva elevada. Mas clareza para os estoicos não era apenas uma ferramenta intelectual. Era principalmente uma questão moral. Eles entendiam que a confusão mental frequentemente nasce de valores contraditórios, de desejos que competem entre si, de uma vida que não está alinhada com princípios claros. Por isso, cultivar clareza significava, antes de tudo, definir o que é verdadeiramente importante.
Não no sentido de criar uma lista de prioridades que muda a cada semana, mas de estabelecer valores fundamentais que servem como bússola moral independente das circunstâncias externas. A água turva não consegue refletir a realidade com precisão. Da mesma forma, uma mente agitada por desejos contraditórios não consegue enxergar as situações com clareza. Quando você tem clareza sobre seus valores essenciais, as decisões se tornam mais simples, não necessariamente mais fáceis. Você pode saber que a escolha certa é difícil, mas pelo menos sabe qual é, e isso já é 50% da batalha vencida. Mas de que adianta ter clareza se ela não se traduz em ação? Os estoicos não eram monges contemplativos que passavam a vida meditando sobre abstrações filosóficas. Eles eram homens de ação, imperadores, generais, comerciantes, políticos. Para eles, a clareza mental servia a um propósito muito específico: tomar decisões e agir com base na razão, não na emoção ou no impulso. A diferença entre a clareza estoica e a análise paralítica moderna é justamente essa. A primeira sempre aponta para a ação. A segunda, frequentemente, é uma forma disfarçada de procrastinação. Quando você tem clareza real sobre uma situação, o próximo passo se torna evidente. Você pode não gostar do que precisa fazer, pode até ter medo, mas não há dúvida sobre o caminho a seguir. E aqui está um dos grandes segredos estoicos. Toda decisão precisa passar por um filtro muito simples. Esse filtro é composto por duas perguntas fundamentais. Isso depende de mim? E isso está alinhado com minha virtude? Parece simples, mas essas duas questões eliminam 90% das angústias que atormentam a mente moderna. A primeira pergunta separa o que está sob nosso controle do que não está. Não adianta se angustiar com o resultado de uma entrevista de emprego depois que você já fez sua parte. Não adianta se preocupar com a reação dos outros às suas decisões, se você sabe que está agindo corretamente. Essa separação libera uma quantidade enorme de energia mental que pode ser direcionada para o que realmente importa. A segunda pergunta conecta nossas ações com nossos valores fundamentais. Quando você sabe quais são seus princípios não negociáveis, muitas decisões se tornam automáticas. Você não precisa agonizar sobre se deve mentir para conseguir uma vantagem, porque a honestidade é um valor fundamental. Você não precisa se debater sobre se deve ajudar alguém em dificuldade, porque a compaixão é parte de quem você é. Imagine um capitão de navio em meio a uma tempestade. Ele não espera que o mar se acalme para definir o rumo. Ele usa sua bússola para navegar através da turbulência, fazendo ajustes constantes, mas mantendo sempre a direção geral. O indivíduo sem clareza moral é como um capitão sem bússola. Ele pode estar fazendo muita coisa, pode parecer muito ocupado, mas está apenas sendo levado pela correnteza. Suas decisões são reações às circunstâncias, não escolhas baseadas em princípios. O indeciso vive fugindo da responsabilidade de escolher, mas o estoico a abraça como parte essencial de uma vida autêntica. Isso não significa que os estoicos eram impulsivos ou que tomavam decisões sem considerar as consequências. Pelo contrário, eles eram extremamente cuidadosos em suas análises. Mas sua análise tinha um propósito claro: informar a ação, não substituir o que deve ser feito. Quando você aborda uma decisão com clareza estoica, você não está procurando a escolha perfeita, que não existe. Você está procurando a escolha que melhor reflete seus valores e que está dentro da sua esfera de controle.
E uma vez que você faz essa escolha, você a abraça completamente, sem se torturar com "e se" infinitos. Tudo isso pode parecer muito teórico, então vamos ao que realmente importa: como aplicar essas ideias na prática. A clareza estoica não acontece da noite para o dia, ela é construída através de práticas diárias, pequenos exercícios que gradualmente fortalecem nossa capacidade de enxergar através da confusão. O primeiro passo é algo que pode parecer radical na nossa era hiperconectada: silenciar os ruídos externos. Isso não significa se tornar um eremita, mas sim criar espaços de silêncio onde sua própria voz interior pode ser ouvida. Menos tempo nas redes sociais consumindo opiniões de estranhos sobre assuntos que não afetam sua vida. Menos tempo ouvindo palpites não solicitados sobre suas decisões pessoais. Menos tempo se alimentando de notícias que geram ansiedade sem oferecer soluções práticas. O estoico entende que a clareza mental, assim como a força física, precisa ser desenvolvida em um ambiente apropriado. O segundo passo é colocar seus pensamentos no papel. A escrita tem um poder quase mágico de transformar a confusão mental em clareza. Quando você força seus pensamentos a tomar a forma de palavras escritas, você está obrigando sua mente a organizar ideias que antes flutuavam de forma caótica. Experimente escrever sobre uma decisão que você está adiando. Não precisa ser um texto elegante ou bem estruturado. Apenas despeje no papel todos os pensamentos, medos, esperanças e dúvidas relacionados a essa situação. Você ficará surpreso com quantas vezes a solução se torna óbvia simplesmente pelo ato de escrever sobre o problema. O terceiro passo é retomar regularmente seus princípios fundamentais. Não os valores que você acha que deveria ter, mas aqueles que realmente guiam suas ações quando ninguém está olhando. Quais são as coisas que você nunca faria, independente das circunstâncias? Quais são os comportamentos que você sempre tentará manter, mesmo quando é difícil? Quando você tem clareza sobre seus valores não negociáveis, muitas decisões deixam de ser decisões e se tornam consequências naturais de quem você é. O quarto passo é praticar a tomada de decisão em situações pequenas. Cada escolha diária é uma oportunidade de treinar sua capacidade de decidir com base em princípios claros. Qual filme assistir? Que rota tomar para o trabalho? Como responder a um e-mail irritante? Esses são os momentos onde você pode desenvolver o músculo da decisão consciente. Pense em um arqueiro treinando. Ele não começa tentando acertar um alvo a 100 metros de distância. Ele pratica primeiro com alvos próximos, desenvolvendo a precisão gradualmente. Da mesma forma, a clareza mental se desenvolve através da prática constante em decisões menores. Não subestime o poder dessas pequenas escolhas. Elas criam um padrão mental, uma forma de abordar problemas que se torna automática quando você enfrenta decisões maiores. Quando você treina diariamente o hábito de parar, refletir e escolher conscientemente, esse processo se torna natural, mesmo em situações de alta pressão. Lembre-se, clareza não é algo que você encontra, é algo que você constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este é apenas o início da sua. Vivemos em uma era que promete facilitar nossas vidas através da tecnologia, mas de alguma forma consegue tornar até as decisões mais simples em exercícios de tortura mental. Sem clareza sobre nossos valores, nossos objetivos e nossa natureza, ficamos condenados a vagar em círculos, sempre em movimento, mas nunca chegando a lugar nenhum.
A filosofia estoica nos oferece uma alternativa poderosa a essa existência caótica. Ela nos ensina que a verdadeira liberdade não vem de ter infinitas opções, mas de ter clareza sobre o que realmente importa. Não vem de evitar decisões difíceis, mas de abraçar as decisões como sendo oportunidades de expressar nossos valores mais profundos. O estoico não elimina o caos do mundo externo. Isso seria impossível, mas ele organiza completamente seu mundo interior. Quando você desenvolve clareza mental, cada passo que dá tem firmeza, mesmo que ainda existam incertezas ao seu redor. Você pode não saber exatamente o que vai encontrar no caminho, mas sabe por que está caminhando naquela direção. E essa certeza interna é o que transforma a ansiedade em determinação, a confusão em propósito. A clareza estoica é como uma lâmina afiada que corta através da névoa da indecisão. Ela não torna a vida mais fácil, mas torna a vida mais significativa. Ela não elimina todos os problemas, mas garante que você esteja enfrentando os problemas certos pelas razões certas. Imagine-se como um farol em meio à tempestade. As ondas continuam batendo, o vento continua uivando, mas sua luz permanece firme, oferecendo direção não apenas para você, mas para todos que estão perdidos na escuridão. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que existe uma forma melhor de viver, uma forma mais consciente e direcionada de tomar decisões. Você está pronto para se tornar um verdadeiro desbravador estoico, alguém que navega pela vida com clareza e propósito. Agora, eu tenho uma pergunta para você, e quero que você seja completamente honesto na sua resposta. Em que área da sua vida você ainda está vivendo na névoa da indecisão? Que escolha importante você está adiando porque não consegue enxergar o caminho com clareza? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência conosco. Essa comunidade de desbravadores estoicos cresce quando compartilhamos nossas batalhas internas e aprendemos uns com os outros. E se este conteúdo fez sentido para você, se você sente que precisa de mais clareza mental em sua vida, inscreva-se no canal. Toda semana trazemos novos insights da filosofia estoica aplicados aos desafios da vida moderna. Juntos, vamos construir mentes mais fortes e vidas mais conscientes. Até a próxima jornada, Desbravador Estoico.